Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Júlia, sou enfermeira. Atualmente estou na pós-graduação Lato Sensu do Programa em Atenção ao Câncer Infantil da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E eu irei apresentar para vocês um trabalho intitulado de Estratégias de Enfrentamento durante o Tratamento Oncológico, uma análise correlacional. Então, o trabalho é composto por mim, pela professora Ana Cristina Wesner Viana, que atualmente é professora na graduação e na pós-graduação estricto sensu, mestrado profissional da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pela Bruna Trischi Rubini, que é graduanda em enfermagem na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pela professora Simone Trave Canabaro. Ela é doutora em saúde da criança e atualmente é professora associada na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e realiza atividades de ensino no Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, em nível acadêmico e de mestrado profissional. E pela Daniele Pretz dos Santos, que é enfermeira, mestre em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O presente estudo, então, ele foi aprovado pelas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, pela resolução 466/12, e ele foi aprovado também pelo Comitê de Ética em Pesquisa das instituições proponente e coparticipante, sob o número do parecer descrito acima. Hoje, o nosso foco, então, será nas estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes e seus responsáveis durante o tratamento oncológico, e a forma como eles lidam com essa experiência, pois ela pode impactar significativamente na qualidade de vida e bem-estar. Compreender essas estratégias é essencial, pois elas podem influenciar tanto a adesão ao tratamento quanto os resultados clínicos. Além disso, saber quais as abordagens funcionam melhor pode ajudar os profissionais da saúde a oferecer um suporte mais eficaz. Então, o câncer infantil é uma realidade muito preocupante e, infelizmente, representa uma das principais causas de morte por doenças entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos em diversos países do mundo. E essa condição, ela se origina a partir das mutações genéticas que ocorrem de forma espontânea, levando ao desenvolvimento das células malignas. Os tipos mais frequentes de câncer na infância incluem as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas, mas cada um desses tipos apresenta características distintas, mas todos eles exigem intervenções complexas e muitas vezes prolongadas. O tratamento do câncer, ele é multifacetado, ele vai abranger opções como a quimioterapia, a radioterapia, cirurgia e transplantes. E essas abordagens, elas visam não apenas combater a doença, mas também minimizar o impacto a longo prazo na saúde e no desenvolvimento das crianças. O tratamento oncológico em crianças e adolescentes não só visa combater a doença, mas também gera uma série de desafios emocionais, sociais e físicos que vão impactar a vida dos pacientes e de suas famílias, de seus responsáveis. Então, quais são os impactos que a gente nota diante do tratamento oncológico? São longos períodos em hospitais, os pacientes frequentemente eles enfrentam longos períodos em internações, o que é desgastante fisicamente quanto emocionalmente. E essa experiência ela vai resultar em um sentimento de desconexão do mundo externo e as atividades cotidianas. Os efeitos colaterais do tratamento, então, a quimioterapia e a radioterapia, elas podem incluir fadiga, náusea, dor, alterações na imunidade, e esses efeitos e sintomas, eles não afetam apenas a saúde física, mas também a qualidade de vida e traz preocupações sobre o futuro e sobre a recuperação do paciente. O isolamento e a vida social, então, muitos jovens, eles precisam ficar afastados das atividades de rotina, como ir para a escola, e às vezes também precisam ficar mais isolados dos amigos e, enfim, de pessoas próximas. E essa interação ela vai ser crucial para o desenvolvimento emocional deles, e a falta dela pode ter consequência a longo prazo.
Então, limitações físicas e cognitivas, né? Além das questões emocionais e sociais, os pacientes enfrentam limitações físicas e cognitivas, que são resultados da doença e dos seus tratamentos. E isso pode sim prejudicar a capacidade de realizar atividades diárias, como a interação com outras pessoas e a participação também da escola. E com isso, então, esses pacientes, essas crianças e adolescentes, elas acabam utilizando estratégias de enfrentamento e seus responsáveis também. Então, compreender o impacto que um tratamento oncológico e a importância das estratégias de enfrentamento é crucial. E aqui nesse slide a gente pode ver o conceito de coping, que coping é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais utilizados por indivíduos que têm como objetivo lidar com demandas específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse. Então, Lazarus e Folkman trazem esse conceito e eles são divididos em duas categorias funcionais. O coping focado na emoção e o coping focado no problema. Então, o coping focado na emoção, ele é utilizado para lidar com respostas emocional ao estressor. E o coping focado no problema, ele é voltado para a resolução do próprio problema ou estressor. E as respostas do coping, elas são individuais e particulares de cada pessoa e estão seriamente associadas a comportamentos, a qualidade dos vínculos afetivos e do contexto em que cada indivíduo está inserido num todo. E com isso, justifica-se então os poucos estudos que avaliam a correlação entre os responsáveis e as crianças, a necessidade de intervenções psicossociais que irão auxiliar os pacientes e os responsáveis durante o tratamento oncológico e a promoção da qualidade de vida. Então, o nosso trabalho, o nosso projeto, ele tem como objetivo geral correlacionar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas crianças e seus responsáveis durante o tratamento oncológico em um ambiente ambulatorial e, como objetivo específico, avaliar as estratégias de enfrentamento pelas crianças e avaliar as estratégias de enfrentamento dos responsáveis. É um estudo transversal quantitativo, é realizada a coleta e análise de dados de responsáveis e crianças em um centro de tratamento, e é uma pesquisa que está vinculada ao projeto de extensão Kidscoping, vinculado a uma instituição de ensino superior do sul do Brasil, envolvendo professores e alunos. A metodologia do nosso trabalho, ela se dá através dos critérios de inclusão, que são crianças na faixa etária de 7 a 12 anos e que estejam alfabetizadas. Então, a gente utiliza um instrumento informatizado de avaliação de enfrentamento da hospitalização. É um instrumento através de um aplicativo no celular que ele é validado e ele pode ser aplicado em ambiente ambulatorial. Nesse instrumento constam 20 telas ilustrativas, com desenhos coloridos, uma versão para a menina e uma versão para menino. E as opções que elas podem optar em responder são nunca, um pouco, às vezes, quase sempre ou sempre. E esse instrumento ele é capaz de avaliar as estratégias de coping utilizadas por crianças em várias situações. Como eu havia dito, então, aqui é a página inicial de um dos nossos instrumentos de coleta dos dados, que é do aplicativo. O aplicativo ele foi desenvolvido, então, pela Alessandra Brunoro e pela Jalana Nascimento, e elas nos permitiram o acesso e nos deram essa autorização para que a gente fizesse o uso e aplicasse o questionário desenvolvido através do aplicativo. Eu trago para vocês as telas ilustrativas do aplicativo. Num primeiro momento, a gente coleta dados sociodemográficos que ficam armazenados no banco de dados do aplicativo. E após a criança tem a autonomia de ir respondendo as questões sozinha. Então, por exemplo, quando eu brinco, até passa a vontade de chorar. Então, a criança pode optar por responder não, um pouco, às vezes, quase sempre ou sempre.
Então, aqui é o outro instrumento aplicado para as crianças, que é o Kid Cope, versão para crianças, onde a criança vai pensar em uma situação e, dentro dessa situação, ela vai responder o quanto a deixou nervosa, o quanto a deixou triste e o quanto a deixou zangada. Sendo que nessa escala de nada, pouco, mais ou menos, muito e muitíssimo, ela vai de 1 sendo nada e 5 sendo muitíssimo. Então, vai de 1 a 5 a pontuação dela. Então, a continuação do instrumento Kid Cope. Aqui, as crianças são convidadas a responderem 16 questões, onde elas irão ler as questões e irão demarcar se fizeram isso, sim ou não, e até que ponto tenhas ajudado. E para os responsáveis, então a gente faz a aplicação do questionário de estratégias de enfrentamento, onde são 66 frases afirmativas e os responsáveis eles são convidados a pensar em uma situação de estresse, em um momento de estresse e assim ir demarcando as opções sugeridas. Então eles leem a frase afirmativa e eles vão marcar se eles utilizaram essa estratégia ou não utilizaram. Então, sendo 0, que eles não tenham utilizado essa estratégia, e o 3, que eles utilizam com muita frequência. Então, o que a gente espera ao final dessa coleta de dados, né? A gente espera conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas crianças e pelos responsáveis e verificar se elas estão diretamente ou inversamente relacionadas. Concluindo, então, que ao conhecer quais as estratégias utilizadas pelas crianças e pelos seus responsáveis durante o tratamento oncológico, é possível, assim, desenvolver intervenções psicossociais, tanto para os pacientes quanto para os seus familiares, e isso irá auxiliar no tratamento e na promoção de saúde e do bem-estar dessas famílias e desses pacientes. Aqui as referências bibliográficas utilizadas para a apresentação. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para dúvidas. Muito obrigada.